Toda a minha encarnação, ela já foi pré-planejada, a minha encarnação, ela já está determinada, não há nada que eu possa fazer para mudar a minha encarnação. Quando eu estava lá, no plano espiritual, numa colônia espiritual, foi feito um planejamento da minha reencarnação e aí aquilo é determinístico, é como um destino, eu não tenho como fugir disso. Será que é assim que funciona? É assim que muita gente entende, pelo menos, né? E no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas explicações a respeito de como acontece esse planejamento reencarnatório. Será que é dessa forma mesmo? Ou será que é um pouco menos determinístico? Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo ao canal. E se você gosta de espiritismo e espiritualidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa também um comentário, que é muito importante. A gente pode debater as ideias e as outras pessoas conseguem aprofundar um pouco mais no tema, além de ajudar a divulgar a doutrina espírita. E aí, será que a minha encarnação é toda determinada? As pessoas que eu vou encontrar, os problemas pelos quais eu vou passar, os locais onde eu vou morar? Será que tudo isso foi milimetricamente planejado lá durante o planejamento, lá na colônia espiritual? Eu não tenho como mudar? Então eu já sei tudo que vai acontecer na minha vida? Será que eu preciso me preocupar em fazer alguma coisa aqui, já que tudo está determinado? Bom, é claro que não está tudo determinado. É claro que a encarnação não planeja os mínimos detalhes da sua vida. O que o planejamento reencarnatório faz é planejar as provas pelas quais você vai passar, ou os tipos de expiações, as situações mais difíceis, de forma geral, os gêneros de provas que você terá que passar. Por exemplo, digamos que você precisa passar pela pobreza, que você precisa sentir o impacto de ter a riqueza, fazer mau uso dela e perder toda a sua riqueza. Então, em algum momento da sua vida, os espíritos vão permitir que espíritos obsessores atuem de forma a te prejudicar para que você perca a riqueza que você conquistou. Ou eles vão te direcionar para que você esteja em um local onde acontecerá algum tipo de acidente. Ou vão permitir que você cometa atos que, por sua própria natureza, você tem a tendência a cometer, e esses atos vão lhe levar à falência. E aí você ficará sem dinheiro e terá que sentir aquele drama. Ou então, suponhamos que você tenha que passar por uma traição de um companheiro ou uma companheira, sua esposa ou seu marido. Eles provavelmente irão te direcionar ou irão permitir que você se relacione com uma pessoa que tem a tendência à traição. E aí, quando aquela pessoa tiver um incentivo para a traição, eles vão permitir que espíritos inferiores, espíritos obsessores, façam todo esse trabalho. E por aí você percebe que os espíritos inferiores, os espíritos menos elevados moralmente e espiritualmente, eles também possuem um trabalho a realizar na criação. Eles são os responsáveis por executar as piores coisas que precisam acontecer. Só que eles vão executar isso por vontade própria. Eles vão aproveitar o momento em que você vive para executar o que precisa ser executado. E será permitido a eles fazer o trabalho que eles quiserem fazer. Eles não serão obrigados a fazer nenhum mal contra você. Mas, como eles são cobradores do passado, estão aqui para resgatar os débitos que você tem com eles, eles irão atuar dessa forma e será permitido. A reencarnação, de forma geral, ela funciona como checkpoints em um jogo de videogame de mundo aberto. São locais pelos quais você precisa passar. Você pode ir para vários pontos, explorar todo mundo, mas para que você chegue ao final do jogo, você precisa passar por determinados pontos. Nos jogos de mundo aberto existem as missões principais e as missões secundárias. Você precisa passar pelas missões principais para chegar ao final do jogo, senão você não consegue zerar aquele jogo. E é isso que acontece mais ou menos, é um paralelo que a gente pode fazer da reencarnação com os jogos. Você vai precisar passar pelas missões obrigatórias. Como você vai passar por elas? Como isso vai acontecer?
pouco importa. O que importa é que você passe pelaquela situação. E às vezes existe o planejamento do reencontro de certas pessoas. Pais e filhos, por exemplo, ou marido e mulher. O marido e a mulher que planejam se reencontrar, eles serão conduzidos em determinado momento de sua vida para uma situação que fará com que eles se reencontrem. E naturalmente, pelo que eles sentem um pelo outro, isso já fará com que eles se aproximem. E aí, o que precisa acontecer entre eles acontecerá durante a convivência. Já os filhos que estão planejados, eles virão do relacionamento que você tiver. E às vezes a pessoa decide que não vai ter um filho, por exemplo. Só que ela bebe, se embebeda, ou usa droga, ou comete algum tipo de erro, ou se deixa levar pelos desejos da sexualidade. E aí, mais uma vez, aqueles espíritos que têm permissão para atuar vão lá até você e falam o seguinte: você não quer ter filho? Tudo bem. Então faz o seguinte, não usa o preservativo agora não. Ou vai lá e se relaciona com essa pessoa aqui. Vamos beber um pouquinho, aí você vai esquecer que você usaria um preservativo. Ou então eles aproveitam alguma outra condição, coloque o preservativo de forma errada para ele furar. E aí as situações são direcionadas, às vezes, pela espiritualidade inferior mesmo, e às vezes pela espiritualidade superior, para que você cumpra aquilo que você precisa cumprir, os desígnios que estavam, digamos assim, prometidos, que já estavam estabelecidos. E aí você pode não cumprir, você pode tentar fugir? Pode sim. Você pode, de todo jeito, por exemplo, no caso de ter filhos, não ter filhos. Você pode não se relacionar com ninguém, decidir que não vai ter filhos. Você pode fazer uma vasectomia, você pode ter até outras atitudes mais radicais que impeçam o seu planejamento, por algum motivo qualquer. E aí você terá que cumprir esse planejamento numa próxima encarnação. Não poderá acontecer aqui, já que você o impediu. Você tem o livre-arbítrio. Você pode simplesmente não passar por diversos checkpoints e ficar estacionado. Digamos que você tenha várias coisas a cumprir, mas você não cumpriu nem a primeira. Você está atrasado, cometendo erros, erros e mais erros. Então a espiritualidade não vai se preocupar com o seu planejamento espiritual, em dar sequência àquilo. O que ela vai fazer é o seguinte: já está tudo errado mesmo, ele já está se endividando mais e mais, deixa ele aí quieto, deixa ele aí cuidando da vida dele. Se um dia ele quiser voltar ao planejamento espiritual, se ele quiser retomar tudo aquilo que ele planejou, retomar o bom caminho, a gente vai lá e ajuda. A gente vai lá e faz cumprir tudo aquilo que estava planejado. Se ele não quiser, não tem problema. Deixa ele se endividar. Ele vai ter que pagar as dívidas do passado e essas novas dívidas de agora. Mas veja, não é só para o mal que a sua encarnação está ou não está planejada, que você pode deixar de cumprir algum planejamento. Para o bem também acontece. Digamos que por uma grata surpresa, você se esforce mais no bem do que estava planejado, que você tome um caminho, uma nova direção e passe a tomar atitudes, ter escolhas que te façam ser uma pessoa melhor do que o esperado. Pode ser que nesses casos a espiritualidade superior entenda que não cabe mais lhe fazer passar por determinado sofrimento, que é muito melhor permitir que você siga no caminho do bem, siga fazendo bem, siga multiplicando as boas mensagens e as boas atitudes, que com isso você irá ajudar muito mais pessoas, irá aprender muito mais do que ao passar pelo sofrimento que estava planejado. E aí a espiritualidade superior passa a impedir que aqueles espíritos inferiores ajam contra você, ou ela mesma não fará nada, ou ainda lhe abrirá portas, melhorará o seu caminho, te colocará num caminho melhor para que você possa continuar fazendo bem. Afinal, o que Deus quer? Quer que você faça o bem ou quer que você sofra? Se você já aprendeu naturalmente qual é o caminho, se você já está trilhando o caminho e já está pagando as suas más ações com amor, com caridade,
Porque Deus iria puni-lo, porque Deus iria te impedir de seguir no bom caminho, iria te tirar de uma boa resolução, de um bom caminho para te colocar de volta no sofrimento. Você já aprendeu o que você precisava aprender. Talvez você nem precise mais passar por aquele sofrimento, porque de uma outra forma você já aprendeu o que precisava aprender. O sofrimento, as punições, elas são meramente educativas. Podem ser que eles existam para que você não faça mal a outras pessoas. Mas você precisa aprender que não deve fazer aquilo, que esse comportamento é errado e não deve se repetir, que isso faz mal não só a você, como aos outros. E passando por aquele sofrimento, muitas vezes é a melhor forma que você tem para entender que aquilo faz mal às pessoas, que elas não se sentem bem sofrendo aquilo. E aí, quando você sente na pele o que uma outra pessoa sofreu, é quando você toma consciência de que não deve fazer aquilo com os outros. Então, o sofrimento serve para isso. A punição serve para isso, como forma de educação. Porque muitas vezes a educação não vem da teoria. Na maioria das vezes, ela vem da vivência. E, aliás, é isso que o Livro dos Espíritos nos dá a entender, do motivo pelo qual Deus não nos criou como seres perfeitos, que tudo sabem. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, para que você entenda de fato as coisas, você precisa viver certas experiências. Você precisa aprender ao passar por aqueles momentos. Senão, o aprendizado não será concretizado de fato. Foi isso que, pelo menos, eu entendi da leitura do Livro dos Espíritos. Então, pessoal, a sua encarnação, ela não está completamente determinada, não é o destino inexorável que você terá que passar. Ela pode mudar, você pode se esforçar para mudá-la, muita coisa diferente pode acontecer do planejado. Aqueles que cumprem completamente tudo que foi planejado, que conseguem fazer isso e seguir em frente, são chamados de completistas. São aqueles que completaram todo o planejamento reencarnatório, o que é algo muito raro de acontecer. O normal é que não façamos tudo aquilo que foi planejado, e muitos ainda pioram a sua situação. Não só não fazem o planejado, como fazem muitas coisas erradas e aumentam os seus débitos. Então espero que tenha ficado claro esse assunto. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe um comentário e ative o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos, compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que você acha que precisam entender um pouco mais sobre a reencarnação. Assim você ajuda não só o canal, como a doutrina espírita também. Então fique bem e até um próximo vídeo. A gente se vê.